Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Rafa Jesus aqui do canal. Tá lembrando? Chegamos na nossa aula 2 do mini curso de equações do primeiro grau para a galera de ensino fundamental. E é claro, se você é do ensino médio, cursinho, presta concurso, também vale para você caso você tenha dificuldade nesse assunto, tá? A gente aprende como? Começando da base, tá bom? O maior erro de uns alunos é o quê? Querer já fazer exercício difícil quando não tem uma base boa. Então vamos que vamos. Na aula passada, a gente trabalhou com um princípio aditivo, tá? De equação do primeiro grau. Nessa aula, eu vou trabalhar com o princípio multiplicativo. Vamos nessa? Are you ready? Então, minha gente, antes da gente começar, vamos corrigir a tarefinha que eu deixei para vocês, tá? E lembra, se você não assistiu a aula 1, pause agora, tá? Já vem aqui no link que tá passando aqui em cima e que eu vou deixar também na descrição. Assista a aula 1 antes, tá? É fundamental que você comece da primeira aula, ok? Bom, se você continua que você já assistiu a primeira aula, tarefa, determine a raiz das equações abaixo. X mais 4 igual a 6. O que a gente aprendeu aqui então? Bom, a ideia é o quê? Deixar a incógnita sozinha, tá? Então eu estou pensando, esse 4 está me atrapalhando. O que eu posso fazer para esse 4 sumir daqui? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu tenho x mais 4, eu estou sabendo que é igual a 6. Que ideia ninja que a gente vai ter? Olha só, professor, se eu subtrair o 4 daqui, para manter a minha igualdade, eu devo subtrair aqui também. Então, olha, 4 menos 4 cancelou. Ficou só o que então? Só o nosso x. Muito, muito bom. Então, a grande sacada é essa. Eu tirei 4 desse membro da equação para conseguir eliminar o 4 vermelhinho daqui. Agora, 6 menos 4 dá 2. Terminamos, portanto, aí, nosso conjunto de solução é 2. Tá joia? Tudo bem? Maravilha? Vamos para o B? Ó o B, x menos 2 igual a 10. Então tá bom, professor, eu quero deixar o x sozinho. Então esse menos 2 está me atrapalhando. O que eu vou fazer então? Eu vou trabalhar com a operação contrária. Já que eu estou subtraindo 2, o que você acha interessante a gente fazer? Se eu somar 2 no membro do lado esquerdo, eu somo 2 no membro do lado direito também. Então, esse menos 2 com esse 2 morreu, sobra só o x. E nós temos que 10 mais 2 dá 12. Portanto, o conjunto de solução seria 12. Maravilha? Ai, professor, mas eu sou tão inseguro, eu nunca sei se eu acerto. Lembra que eu expliquei na aula anterior. Você não falou que x vale 12? Vem aqui em cima, ó. Finge que o x é 12. 12 menos 2 tá dando 10? Tá. Então acabou, acertei. Sabe o que eu lembrei agora? Que eu tinha pedido para você tentar fazer esses exercícios antes mentalmente. Vocês se lembram disso? Então olha só. Se eu for mentalmente aqui, vocês concordam que 4 mais x igual a 12, vai. A ideia é, eu tenho o número 4. Eu tenho que somar que quantia para resultar em 12? Você deve ter pensado em 8. 4 mais 8 é igual a 12. Então você me pergunta, mas professor, por que então você faz desse modo lerdinho? Você vem aqui e coloca 4 mais x igual a 12. Aí você fala, quem está atrapalhando o x? Quem está atrapalhando o x é esse mais 4. Então eu vou subtrair 4 do primeiro membro e subtrair 4 do segundo membro para manter a igualdade. Posso então cancelar esse 4 aqui, ó. Ele morre com esse menos 4, sobra só o x. E 12 menos 4 dá 8. Então o conjunto de solução é 8. Uma dúvida que deve vir à sua mente é o seguinte: nossa, é muito mais fácil fazer de cabeça. Eu sei, esses exemplos baby que eu estou dando é mais fácil fazer de cabeça. Mas logo logo nas aulas posteriores nós vamos chegar em exemplos que vai ser difícil fazer de cabeça. Então é importante dominar um conceito básico para lá na frente conseguir fazer exercícios mais difíceis. Tranquila? Muito bem, então agora eu vou começar o item 1 aqui da aula de hoje, princípio multiplicativo. Eu vou começar não trabalhando com equações, eu vou começar trabalhando apenas com igualdades. Então olha só, eu tenho o número 2 e ele é exatamente igual a 2. Maravilha? Sussa na montanha-russa. Então olha só que bacana. Vamos supor que você chegue para mim e fale o seguinte: Rafa, eu quero pegar o primeiro membro aqui e multiplicar por 3. Muito bem. Quanto que dá 3 vezes 2? Dá 6. Igual. Se eu só copiar esse 2 aqui agora, a igualdade vai permanecer verdadeira, essa sentença? Não, porque 6 não é igual a 2. Então a ideia é, eu não multipliquei um membro esquerdo, o primeiro membro, por 3. Então eu devo multiplicar o segundo membro, tá? Por 3 também. Para quê? Para manter a igualdade. Então 2 vezes 3 dá 6 também.
Continuei com uma sentença verdadeira, tá joia, meninada? Esse é um exemplo. Vamos para mais um. Agora eu tenho 6 igual a 6. Olha que sentença bonitinha, é verdade, sem problema nenhum. Vamos supor que eu resolva multiplicar o membro esquerdo por 1/3. Nossa, então para manter a igualdade eu tenho que vir aqui e multiplicar o membro direito por 1/3 também. Será que manteve uma sentença verdadeira? Vamos ver? Bom, aqui 1/3 vezes 6, se você já falou que é 2, você acertou. E 6 vezes 1/3 é 2 também. Ai, professor, eu estou indo um pouquinho mais devagar, que eu estou começando meus estudos, voltando meus estudos. Então vamos lembrar, o 6 não é a mesma coisa que 6 dividido por 1. O 6 não é a mesma coisa que 6 dividido por 1, certo? Em multiplicações de frações, você multiplica numerador com numerador. Então, 1 vezes 6 deu 6. E denominador com denominador. 3 vezes 1 deu 3. Muito bom. Numerador vezes numerador. 6 vezes 1 deu 6. Denominador vezes denominador. 1 vezes 3 deu 3. Agora sim, 6 dividido por 3 dá 2. E 6 dividido por 3 dá 2 também. É uma verdade. Então, se eu multiplicar por 1/3 de um lado e multiplicar por 1/3 de outro, não muda nada, eu tenho uma sentença verdadeira ainda. Fechado? Show de Boston. Agora, olha só esse exemplo aqui. Sei que 8 é igual a 8, maravilha. Então, a ideia de multiplicar por 1/4 você já domina. Se eu multiplicar por 1/4 um membro esquerdo e multiplicar por 1/4 um membro direito, eu vou manter uma igualdade. Legal, você já viu que vai ficar o quê? 1 vezes 8, 8. 4 vezes 1, 4. 8 por 4 vai dar 2. E 8 por 4 vai dar 2 também. Isso aqui você já está ninja. Legal. Agora, olha só então. E se eu tivesse uma outra ideia? Ó, eu sei que 8 é igual a 8. Só que, se multiplicar por 1/4 nos dois membros vai manter uma coisa verdadeira, ao invés de multiplicar por 1/4, não dá na mesma eu fingir que estou dividindo por 4 e dividindo por 4? 8 dividido por 4 dá 2. 8 dividido por 4 dá 2 também. Beleza. Então lembre-se, multiplicar por 1/4 é a mesma coisa que dividir por 4. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, moçada, eu posso trabalhar com o princípio multiplicativo com a seguinte ideia. Se eu multiplicar os dois membros, mantém uma igualdade. E se eu dividir os dois membros pela mesma quantia, pelo mesmo número, também conserva a igualdade. Vamos ver então? Então vamos lá, galera, continuando aqui, olha só. Item 2 da aula, exemplos com equações. Eu tenho que 2x é igual a 4. Então eu posso simplesmente pensar o seguinte. Já sei que 2x é igual a 4, maravilha. Mas agora vamos pensar da seguinte forma, ó. Será que para eu deixar o x sozinho, eu não tenho que sumir com esse 2? Exatamente. Esse 2 não está multiplicando? Tá, então olha só o que eu posso pensar. Se eu multiplicar o primeiro membro por meio, para manter a igualdade, eu tenho que multiplicar o segundo membro por meio também. Então esse 2 vai cancelar com esse 2 e eu vou ficar com x é igual. 4 vezes 1, 4 e 4 por 2 dá 2. Beleza, maravilha. Aí você deve falar assim para mim, para, professor, se eu saber de cabeça qual é o número que eu preciso multiplicar por 2 para obter 4? É o 2, 2 vezes 2, 4, legal. Assim como, se eu te der o segundo exemplo, item B aqui, 3x igual a 12, você vai me falar, Rafa, está multiplicando por 3. Então, se eu multiplicar por 1/3 aqui, o primeiro membro, desde que eu multiplique o segundo membro por 1/3 também, não vai alterar a minha sentença, vai continuar sendo uma verdade, concorda? Maravilha. Então eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, ó, 3 cancelou com 3, eu vou ter que x é igual 12 dividido por 3, 4. Mas, professor, eu também já sabia lá, 3 vezes 4, 12. Galera, concordo com o que você está pensando, mas qual que é a minha ideia nesse mini curso? Te mostrar as ferramentas, fazer com que você aprenda a trabalhar com essas ferramentas, para que quando você trombar com equações mais complicadas, você saiba resolver. Agora, olha só, voltando aqui no item A, 2x igual a 4. E se eu tivesse a seguinte ideia? Professor, já que eu sei que 2x é igual a 4, eu poderia pensar de outra forma? Que forma? Eu poderia dividir esse primeiro membro por 2, e assim dividir o segundo membro por 2 também, com certeza. Aí 2 cancelou com 2, sobrou só o x. E 4 dividiu por 2 deu 2, que é a mesma solução que a gente obteve aqui. Por que isso ocorre? Simples demais, porque você multiplicar por meio ou dividir por 2 dá na mesma, tá? Multiplicar por meio ou dividir por 2 dá igual. Multiplicar por 1/3 ou dividir por 3 também dá na mesma. Quer ver? Olha só o 3x igual a 12 aqui que a gente fez no item B. Se você falar assim para mim, Rafa, olha o que eu percebi. Eu percebi que o 3 estava atrapalhando o x. Então, se eu dividir por 3, vai ficar o x sozinho. Mas como é uma igualdade, eu tenho que fazer com outro membro também. Então, esse 3 cancelou com esse 3, sobrou x.
E 12 por 3 deu 4, que é o mesmo cara que nós obtivemos aqui. Fechado? Maravilha? Deu para entender o princípio multiplicativo? Eu posso multiplicar pelos dois lados ou dividir pelos dois lados também. Então, tudo que eu fizer com o primeiro membro, eu faço com o segundo membro. Ai, professor, eu queria tanto ver agora um exemplo que tivesse os dois princípios juntos, aditivo e multiplicativo, na mesma equação. Seu pedido é uma ordem, cara. Aqui o professor Rafa Jesus aqui no canal tá lembrando, sempre que possível vai agradar aí os seus pedidos. Vamos ver então? Olha o exemplo que eu criei. 3x menos 2 igual a 4. Maravilha? Muito bom. Bom, então é o seguinte, vamos pensar onde eu quero chegar. Eu quero chegar aqui, ó, deixar esse meu x sozinho. Minha última passagem eu quero que seja x igual a alguma coisa para a gente comemorar, vibrar juntos. Eu sei que você é safadinho e já fez de cabeça, né? Ah, eu sei. Você pensou assim, Rafa, 3x menos 2 igual a 4. Que número que menos 2 dá 4? Você deve ter pensado em 6. Exato. Então, todo mundo aqui ó, tem que valer 6. Mas é 3 vezes x, que é igual a 6. 3 vezes quanto que dá 6? 3 vezes 2. Então, você já deve estar pensando, 2 é a raiz dessa minha equação. Exatamente. Mas vamos ver algebricamente? Professor, algebricamente eu vou fazer da seguinte forma. Ó, eu vou pensar o seguinte, gente. Eu tenho 3x menos 2 no membro esquerdo e 4 no membro direito. O que eu pensei primeiro? Eu vou eliminar esse 2 daqui, para começar a deixar o x sozinho. Para eliminar esse menos 2, eu trabalho com a operação inversa, eu faço mais 2. Só que se eu fiz de um lado, eu faço do outro também. E aí, o que a gente tem então? No primeiro membro, temos que 3x, beleza? Por que 3x? Porque menos 2 mais 2 deu 0. E 4 mais 2 costuma dar 6. Olha agora o que nós vamos fazer. Professor, o 3 está multiplicando x. Qual a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então eu vou dividir por 3 o primeiro membro e divido por 3 o segundo também. Adivinha quanto é que dá? 3 dividido por 3? 1x. E 6 dividido por 3? 2, aquele número que você tinha me falado. Joinha. Galera, aqui então eu coloco um pezinho na nossa próxima aula, que eu vou ficar fazendo exercícios que tem a princípio multiplicativo e aditivo, tá? Para treinar vocês em equações do primeiro grau. Ai, teacherson, eu queria tanto uma tarefa. De novo, você pediu, professor Rafa Jesus atendeu. Bora para a tarefa? Tá na mão então, galera. Tarefinha show de Boston para vocês. Resolva as equações abaixo. O que eu vou sugerir? Primeiro você resolva mentalmente, tá? Você vai conseguir matar essas 3 equações aqui de cabeça, bater o olho e já vai falar, eu sei o valor de x. Depois que você trabalhar mentalmente, treina o princípio multiplicativo, tá? Faz de conta, multiplica por 1/7 o primeiro membro, multiplica por 1/7 o segundo membro. Matou, beleza. Agora ao invés de multiplicar por 1/7, divide por 7 o primeiro membro, divide por 7 o segundo membro. Só para você ir criando uma intimidade aí com o princípio aditivo e multiplicativo, ok? Eu sabia que você ia querer um item um pouquinho mais legal, ó. Para a tarefa não ser toda tão simples, coloquei esse último D aí, tá? 4x menos 3 igual a 21. Tenta resolver, primeiro mentalmente e depois utilizando as estratégias de álgebra. Joinha, galera! Então, moçada, chegou aquele momento que eu vou pedir o seu like maroto aí. Não se esqueça de deixar o like pra gente, tá? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. E não só dúvida, tá? Se gostou, deixa um comentário aí. Tem gente que fala, ai, Rafa, eu dou o like, mas comentário eu tenho vergonha. Pô, deixa um comentário pro Professorson aí. Eu gosto muito de ouvir os comentários de vocês. Me motiva a continuar fazendo mais vídeos. E se você não se inscreveu ainda, pelo amor de Deus, inscreva-se lá, tá? E ativa o sininho também. Agora, se esse vídeo te ajudou bastante, meu amigo, minha amiga, compartilhe com a galera, faça esse conteúdo chegar em mais gente, para mais pessoas subirem aí o nível da matemática. Fechado? Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito e se você lembrou, tá lembrando...